A paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã. E hoje eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Hoje vou estar fazendo menção do livro de 2 Reis, capítulo 18 e também capítulo 19. Onde fala de um afrontador que afrontou ali o rei de Judá, o rei Ezequias. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, não responda o afrontador com palavras, aleluia, mas responda aquele que te afronta orando aos pés do Senhor Deus, que pode vencer os teus inimigos, que pode vencer as tuas batalhas. A palavra do Senhor fala do rei Ezequias, um rei que serviu ali ao Senhor, que fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, que não serviu à idolatria como os reis antepassados, aleluia, que seguiu ali os caminhos do Senhor. E esse rei, no seu reinado, enfrentou um grande inimigo chamado Senaqueribe, o rei da Síria. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou estar lendo a palavra do Senhor, fazendo a menção de alguns versículos, e que você seja abençoada por essa palavra. Amém? Vou estar fazendo menção do capítulo 18, versículo 17, onde fala: Senaqueribe invade Judá. Contudo, enviou o rei da Síria, Tartã, e Rabsaris, e Rabsaque de Laquis, com um grande exército, ao rei Ezequias a Jerusalém. E subiram e vieram a Jerusalém. E vindo eles, pararam ao pé do arqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Esse rei, Senaqueribe, ele enviou esses 3 homens, esses 3 mensageiros, ali para afrontar o povo de Deus, levando mensagens afrontosas para amedrontar o povo de Deus ali em Jerusalém. E um desses era Tartã, o outro era Rabsaris e Rabsaque. Esses 3 mensageiros que Senaqueribe, rei da Síria, enviou ali a Jerusalém. E chegaram, e chamaram o rei, e saiu a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque, esse mensageiro de Senaqueribe, disse: Ora, dize a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que confias? Aleluia, Jesus. Que confiança, em quem Ezequias confiava, Porque esse rei, meu irmão e minha irmã, já era acostumado a despojar nações, a destronar reis, a levar cativos ali muitas nações. E enviou ali os mensageiros a Ezequias e perguntou a Ezequias: aleluia, grande Deus poderoso, que confiança é esta que tu tem, Ezequias? E em quem vocês confiam? Que Deus é este que tu confia, Ezequias? E levou ali essas mensagens de afronta ali ao rei Ezequias, E ali os servos de Ezequias
saíram a receber os mensageiros, né, de Senaqueribe. Porém, versículo 27, Rabsaque lhes disse: porventura mandou-me o meu senhor, só ao teu senhor e a ti, para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Que afronta, meu irmão e minha irmã, eles sofreram. Quem suportaria ouvir essas palavras e ficar quieto? Aleluia! Mas os servos de Ezequias foram instruídos a não responder com palavras àqueles mensageiros opressores que tentaram ali intimidá-los com o espírito de medo, dizendo que eles não iam escapar, né? Aleluia! E quero te dizer que assim como eles não responderam com palavras às afrontas do adversário, que você também não venha responder com palavras às afrontas que você sofre aí todos os dias. Não sei quem é que está te afrontando, quem é o afrontador da tua vida, mas quero te dizer, apresente a essa afronta, responda essa afronta com oração aos pés daquele que pode te ajudar. Se humilhe aos pés do Senhor, que só Ele pode te ajudar. Não responda ao inimigo na mesma altura, mas responde o inimigo com o poder que vem do céu, com o poder que pode vencer todo o principado e toda a potestade nessa terra. Aleluia, glória a Deus. No versículo 33, a palavra do Senhor diz: os afrontadores dizem: porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Amate, de Arpade? Que é feito dos deuses de Sevarfaim, Ena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são entre deles todos os deuses das terras que os livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Que afronta e ousadia do inimigo, né, meu irmão? Eles perguntaram aqui: quem foi os deuses que puderam livrar essas nações da minha mão? Nenhum. Porque deuses nenhum, deuses de pedra, né, puderam livrar as suas nações. Esses deuses que essas pessoas serviam, essas nações, todos foram destruídas, despojadas pelo inimigo. Porque eram deuses que não podiam fazer nada, que não podiam guerrear, que não podiam falar, que não podiam andar. Por isso, essas nações foram destruídas. Meu irmão, só há um Deus na terra e no céu que pode te livrar de todo ataque do inimigo e das afrontas, das adversidades e das opressões malignas. Só Deus, o Todo-Poderoso, pode te livrar da afronta do inimigo. E Senaqueribe despojou ali 46 cidades de Judá. Entrou, né, cercou, levou cativos, escravo ali as nações. Né, aqui a palavra diz que Samaria também foi levada cativa, foi sitiada, né, por esse rei. Era um grande rei, muito poderoso, por sinal, e havia ali crescido muito o seu ego, né, a sua soberba. Ele disse que não haveria nenhum Deus que pudesse livrar o povo de Jerusalém, o povo
de Judá das suas mãos. E verdadeiramente, meu irmão, não há outro Deus na terra que pode salvar, que pode livrar, que pode guerrear por ti, a não ser o soberano Deus, o Senhor dos exércitos, o grande eu sou. É só Ele que pode vencer a tua batalha, destruir os teus inimigos. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu te digo, busque ao Senhor na adversidade. Não tema o teu inimigo, porque maior é o que está conosco, maior é o que está com você do que o que está neste mundo, né? E depois dessa afronta que esses servos fizeram, esses servos malignos, servos do diabo, fizeram ali com o povo do Senhor, né? Versículo 36. Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque a mandado do rei havia dizendo: não lhes respondereis. Meu irmão, minha irmã, mesmo diante dessa afronta tão grandiosa, ali aqueles que foram afrontados ficaram em silêncio, a mandado do rei. O rei disse, o rei Ezequias disse: não lhes responda palavra alguma. Ali o povo, os servos de Ezequias, do rei Ezequias, seus soldados também que foram ali afrontados, ficaram em silêncio. Quero te dizer que tem batalha, irmão, irmã, você tem que vencer em silêncio. Não é respondendo com palavras, não é enfrentando o inimigo com palavras. Tem batalha que é Deus que vai pelejar por você. E é Deus que vai te dar a vitória. Então somente se ponha aos pés do Senhor, do Todo-Poderoso, que só Ele que pode te ajudar. Você que está aí do outro lado, não sei a batalha que está passando, a perseguição, a afronta, eu não sei, mas maior é o que está contigo, meu irmão e minha irmã. Não temas, tão somente se renda e se humilhe aos pés do Senhor, que pode fazer todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, Tu és santo. E ali, Ezequias ouviu, né, as palavras, ali as mensagens de Rabsaque, o mensageiro de Senaqueribe, e rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Glória a Deus. Entre na casa do Senhor, meu irmão. Dobre seus joelhos e ore ao Senhor. Ezequias, quando ouviu aquela sua palavra, aquelas palavras, Ezequias, quando ouviu aquelas palavras de afronta, ele não pensou outra coisa, a não ser se humilhar aos pés daquele que pode fazer todas as coisas. Aleluia. E é isso que eu e você, meu irmão e minha irmã, devemos fazer nos momentos de adversidade, nos humilhar, né, aos pés do Senhor, porque é o Senhor que é o nosso Pai, que é o nosso grande Redentor, que vive e reina para sempre. Ali Ezequias se pôs, meu irmão e minha irmã, aos pés do Senhor em humilhação e orou, né? No versículo 14 do capítulo 19, a palavra do Senhor diz: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Oh, aleluia, meu Deus. Meu irmão, olha só o exemplo desse rei. O rei Ezequias, quando recebeu aquelas cartas afrontosas,
aquelas cartas malditas que vinham oprimir através de palavras de medo ali o rei. O rei, quando pegou aquelas cartas, meu irmão, a palavra do Senhor diz que ele subiu à casa do Senhor e estendeu as cartas perante o Senhor e disse: aqui está, Senhor. Aleluia, glória a Deus. No versículo 16, Ezequias ora ao Senhor e diz: inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Aleluia. Ezequias levou aquelas cartas aos pés do Senhor e orou. E disse: Senhor, olha e vê. Senhor, olha essas palavras, Senhor. Ouve essas palavras que o rei enviou para te afrontar o Deus vivo. Oh, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que tu és filho de Deus, filha de Deus, e que aquele que está te afrontando aí, ele está afrontando ao Deus vivo. Aquilo que está doendo em ti, está doendo no Senhor. E o Senhor vai se levantar para fazer justiça por ti, meu irmão. Creia. Creia que Deus se levantará em teu favor. Aleluia. Mas faça como Ezequias. Se prostre aos pés do Senhor. Ore. A única maneira que Ezequias achou de se ver livre daquele terror do inimigo foi se colocar aos pés do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ali Ezequias enviou os seus servos ao profeta Isaías. Graças a Deus que tinha profeta de Deus naquele tempo. Aleluia. E Ezequias, glória a Deus, enviou ali os seus servos a Isaías, ao profeta, para lhe pedir ajuda e direção, para enviar mensagem, para falar daquilo que estava lhe acontecendo. Ezequias buscou ajuda no lugar certo. Ezequias buscou ajuda do profeta de Deus, com quem Deus falava, com o profeta Isaías. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado, no momento de angústia, de guerras, de peleja, procure quem pode te ajudar. Procure os servos do Senhor, porque o Senhor tem servos aqui na terra. O Senhor também tem profetas, aleluia, neste tempo, que pode te ajudar, meu irmão. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Aleluia. Ali Isaías mandou essa palavra de conforto para o rei Ezequias. Isaías, o profeta do Senhor, disse: ó Ezequias, o que tu me pediu, o que eu consultei ao Senhor a respeito de ti, dessa causa, o Senhor ouviu. O Senhor ouviu a tua oração, filho, filha. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. E ali o profeta do Senhor enviou conforto para o rei Ezequias. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 32, meu irmão, do capítulo 19, a palavra do Senhor diz: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará,
diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A resposta do Senhor, meu irmão. Deus tem resposta para ti nessa hora. Viu? Aleluia. O Senhor respondeu ali a oração de Ezequias e falou através do seu servo Isaías, dizendo: não entrará nesta cidade. Senaqueribe não vai entrar aqui, nem tampouco virá com ela, para com ela com escudo, nem levantará tranqueira alguma. Ou seja, ele não vai tomar esta cidade. Aleluia, glória a Deus. Que lindo, né, irmãos? Cuidado do Senhor, né? Para com os servos que o temem, que o honram e que confiam nele. O Senhor sempre honra os seus filhos com a vitória. Aqueles que creem verdadeiramente no Senhor. E o Senhor disse que Senaqueribe, pelo caminho que veio, voltaria. E assim foi. Senaqueribe veio com o seu grande exército ali cercar Jerusalém, né? Afrontar ali o povo do Senhor. E escarneceu do Deus vivo, dizendo que o Senhor não poderia livrar Jerusalém das suas mãos. Caiu do cavalo, porque aquela cidade estava guardada pelo Todo-Poderoso, aleluia, Jesus. E como o Senhor disse, irmão, assim se cumpriu. A palavra do Senhor, ela é a verdade, meu irmão, creia. O Senhor disse que pelo caminho que Senaqueribe veio, voltaria. E assim voltou. Não entrou na cidade. Versículo 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Aleluia! Glória a Deus! Meu irmão, minha irmã, o exército de Senaqueribe era muito grande, muito forte e muito poderoso, que destruiu ali várias nações e os reinos temiam aquele exército. Mas o maior exército, eu quero te dizer, é o exército do Deus vivo. Oh, aleluia! Glória a Deus, Pai. Como Tu és grande, todos poderoso, soberano, Pai. Grande é o Senhor, meu irmão. O Senhor enviou um anjo só, um só anjo. Não foi nem um exército, foi só um anjo, meu irmão e minha irmã. E feriu aquele arraial 185.000 homens. Um só anjo. Para você ver a grandeza, a soberania e o poder de Deus. Um só anjo destruiu 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezés, seus filhos, o feriram à espada. Porém eles escaparam para a terra de Ararat, e Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Que coisa linda, meu irmão. Que palavra abençoada. Quero te dizer que o Deus que peleja por ti, Ele não dorme nem tosqueneja. Ele contempla dos altos céus a sua vida aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Assim como aqueles afrontadores vieram afrontar o povo de Deus, pelo caminho que vieram, voltaram.
foram envergonhados e destruídos. Ali a sua soberba caiu por terra. E o Senhor deu a vitória, aleluia, ao seu povo, ao rei Ezequias. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nessa palavra, que eles não precisaram lutar. A única coisa que o rei Ezequias fez foi orar ao Pai, foi se humilhar ao Senhor, foi engrandecer o seu santo nome poderoso. Aleluia. Se rasgou ali as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, se humilhou perante o Senhor, o Todo-Poderoso. E juntamente com a ajuda do seu servo ali, do servo do Senhor, o profeta Isaías, buscaram ali a direção do Senhor. Não precisou eles responder, meu irmão, palavra nenhuma ao inimigo, ao adversário. Eles venceram essa batalha em silêncio. Tão somente se prostraram aos pés daquele que pode fazer todas as coisas. E essa é a palavra que eu deixo para você, meu irmão, minha irmã. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para a tua vida. Vença essa batalha aí em silêncio, orando aos pés do Senhor. Coloque as tuas causas no altar do Senhor, meu irmão e minha irmã, crendo e confiando nele, que certamente Ele te dará a vitória. Amém?